Pessoal, vamos aproveitar e vamos falar nas dimensões das matrizes que compõem tanto a equação de estado quanto a equação de saída. Na equação de estado que nós temos x ponto é igual a x, né, mais bu, essa matriz A, que é a matriz de estado, ela é uma matriz quadrada. Ela vai ter o mesmo número de linhas e colunas, que é delimitado pelo número de variáveis de saída. Neste caso aqui, como eu tenho 4 variáveis de saída, a minha matriz A vai ser uma matriz 4x4. A minha matriz B, ela vai ter o mesmo número de linhas que a matriz A, porém o número de colunas depende da quantidade de entradas, tá? Se eu só tiver uma entrada, aí eu vou ter somente uma coluna na matriz de entrada B. Se eu tiver duas entradas, como foi este nosso exemplo, nós tínhamos F1 e F2, aí eu terei duas colunas, tá ok? Então nós temos aqui a matriz de estados e a matriz de entrada B. Aqui eu tenho a minha equação de saída. Eu tenho a minha matriz de saída, que é a minha matriz C, que vai possuir, né, a quantidade de colunas é o mesmo número que as variáveis, né, de saída, as variáveis de estado, na verdade, né, x1, x2, x3, x4. Se eu tenho 4 variáveis de estado, eu terei 4 colunas, tá ok? E, na verdade, as variáveis de saídas vai depender de quantas eu quero que tenha na minha saída, né? y1, y2, y3 ou y4, que aí vai definir o número de linhas da minha matriz C. Neste exemplo aqui, eu queria 4 saídas, todas as 4 variáveis de estados. Então, eu tive 1, 2, 3, 4 linhas, tá ok? Então, a minha matriz C, a quantidade de colunas é delimitado pelo número de variáveis de estados, tá ok? E a minha matriz D de transmissão direta? Bem, ela vai ter o mesmo número de colunas que a matriz B, tá? A matriz de entrada B, e vai ter o mesmo número de linhas que a minha matriz C, a minha matriz D, saída. Até para que haja aqui, né, um equilíbrio para que eu consiga fazer a soma, né? Para que eu consiga aqui deixá-los compatíveis para fazer a soma, né, de Cx mais du, ok? Então essas são as dimensões que elas irão assumir, né? Tanto as matrizes da equação de estado quanto as matrizes da equação de saída. E aqui eu só mostro para vocês, né, que, por exemplo, o xt é o vetor, né, é o vetor de estado que contém as variáveis de estados, né, x1, x2, x3, x4. Aqui eu tenho o vetor de entrada, que é o de t, que contém ali, né, o 1, o 2, o 3, o 4 até o n, dependendo do seu sistema e quantos tipos de entrada ele terá. E aqui é a minha variável de saída, que é o meu vetor saída, que contém o y1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá ok? São as nossas definições aqui desses vetores. Bem, agora nós iremos partir para fazer mais um exemplo de um sisteminha massa-mola. Eu tenho um sisteminha aqui com a massa, né, que é um m daqui, desse carrinho aqui. Tem uma constante elástica de mola e tem aqui um coeficiente de amortecimento, né, do meu amortecedor. E eu tenho aqui a posição x e essa entrada que é o de t. Vou fazer o modelo matemático como eu fiz no exemplo anterior. Então vou dizer que massa vezes aceleração, né, a massa multiplicada pela aceleração, é igual à força resultante do meu sistema. E aí, depois eu vou substituir o mzinho por 5 kg, o czinho por 1 Nm por metro e o k por 2 Nm por metro, ok? Fazendo então, né, a minha equação ali da dinâmica do meu sistema, fiz a substituição das grandezas que eu estou trabalhando, e aí eu disse o seguinte, olha, x eu vou utilizar o x1 para representar o x, tá? Então x igual a x1. x1 derivado eu vou chamar de x2, tá? E o x1 derivado a segunda eu vou chamar de x2 derivado, tá ok? Aqui, ó, se eu derivo o x1 mais uma vez, eu tenho x2 derivado. E aí eu vou fazer a minha substituição. Só lembrando para vocês que x1 duas vezes derivado, né, é a mesma coisa que x duas vezes derivado, tá ok? Então eu vou fazer a substituição, onde eu tenho x2 pontos, né? Eu vou substituir o x2 pontos, que eu poderia substituir por x1 2 pontos, eu vou substituir por quem? Por x2 ponto, ok? O meu x, né, é o próprio x1 e o x ponto é o próprio x2. E a partir daí, ó, eu chego na minha equação, ok? E vou representar através de uma notação matricial, né?
uma notação vetorial, utilizando a notação de espaços de estados. Então, olha só, x2 ponto é igual a menos 4x1 menos 2x2 mais o de t. E eu sei que x1 ponto é igual a x2. Como que eu consigo escrever essas equações utilizando a notação matricial? Simples, né? Ó, quem é x1? É 0x1 mais 1x2, que é isso daqui, ó, mais 0u. Ok, continua dando esta equação. E a minha segunda equação, x2 ponto é igual a menos 0,4x1 menos 0,2x2 mais 1u, ok? Então eu tenho esta equação aqui. Então esta é a equação de estados, né? Tenho a minha matriz aqui, ó, de estado A e tenho aqui a minha matriz de entrada B. Notem que na minha matriz A eu tenho ali os coeficientes que regem a dinâmica do meu sistema. E aqui eu tenho a minha matriz de saída C, em que, se eu partir das equações, a minha matriz C aqui neste caso vai ser uma matriz de identidade, ou seja, y1 é igual a x1, y2 é igual a x2, ok? Só lembrando para vocês, nem sempre vai ser assim. Eu posso mudar a representação do meu sistema, né? Posso representar em uma base diferente da que eu estou representando aqui, e aí a matriz C pode não ser identidade. Mas para estes casos, que nós montamos a representação matricial a partir das equações, a matriz C é uma matriz de identidade. Isso só para facilitar a compreensão, ok? Então, a minha matriz, né, a minha equação de saída, y, né, é igual a cx mais du. Como d é uma matriz de transmissão direta, ela é nula, então nós temos aqui y1, né, é igual a 1x1 e y2 é igual a 1x2. Então, olha só, já representei o meu problema em espaços de estados e aqui em uma base qualquer. Mais para frente um pouquinho nós veremos que existem várias bases que podem ser representadas. O mesmo sistema pode ser representado na forma matricial de diferentes maneiras, tá ok? Em bases diferentes, tá? Então, ó, vou agora para o próximo problema, que é esse sistema massa-mola, sendo que agora ele está na vertical, tá ok? Vou aplicar a mesma dinâmica aqui para a modelagem do meu sistema, né? Vou dizer que massa vezes aceleração é igual à soma de todas as forças do meu sistema, ou seja, é igual à força resultante. E aí eu tenho, né, que m, y, duas linhas. Só lembrando para vocês que esse y aqui é a altura, tá? É o y de h, de altura. Não tem nada a ver com aquele y da equação de saída não, ok? Então, m derivada segunda da altura, mais b derivada primeira da altura, mais k, y, né, mais k altura, é igual a u. Então, fazendo aqui, né, isolando a aceleração, que é y derivada segunda, nós temos isso daqui, menos b sobre m, y derivada primeira, menos k sobre m, y mais u sobre m. Aqui eu vou fazer a mesma substituição. Vou pegar o y e dizer que vale x1, é equivalente a x1. Y' eu vou chamar de x2, ok? Y duas linhas eu vou chamar de x2', né? x2 derivado. E aí vou fazer as minhas substituições. Só lembrando para vocês que eu também posso representar aqui esta equação através de uma função de transferência, tá ok? Aqui, para ficar melhor esta representação, eu poderia dividir todo mundo por m. 1 dividido por m é igual a s ao quadrado mais b sobre ms mais k sobre m, que são esses coeficientes aqui, ok? Então, após obter, né, as equações do meu sistema, eu vou fazer a notação de forma matricial. Então, aqui eu quero enfatizar novamente para vocês, né? Lá eu considerei y igual a x1, y ponto, né, igual a x2 e y2 pontos igual a x2 ponto, tá ok? E faço as minhas substituições. Ó. Aqui estão as equações que eu utilizei. Então eu sei que o x1 é igual a 0, né? O x1 ponto é igual a 0x1 mais 1 x2 mais 0u. E quem é o x2 derivado? É igual a menos k sobre m x1 menos b sobre m x2 mais 1 sobre m u. E a minha equação de saída, né? Notem que agora eu só estou pegando a primeira variável de estado como saída. Então, y, ou y1, é igual a 1x1 mais 0x2 mais 0u. Então, é dessa maneira que eu faço a minha representação matricial, né, em espaços de estados deste meu sistema, a partir das equações que eu encontrei anteriormente. Aqui, notem
que eu tenho aqui a variação, né, da minha variável de estado, tá? Eu tenho aqui a posição x1 e a posição x2, e desculpe, né, a velocidade x2. Então notem que o meu sistema ele vai tender sim a se acomodar porque existe um coeficiente de amortecimento nesse meu sistema, ok? E notem também que a velocidade ela é sempre máxima quando ele passa pela posição zero, né? A velocidade quando ele passa pela posição zero ela aumenta, né? Ela é máxima, depois vai freando, chega no ponto morto inferior é igual a zero, depois existe a inversão da direção aqui, né? Do sentido da velocidade, a direção é sempre na vertical, passa no zero, que é a velocidade máxima, depois vai freando, chega no ponto morto superior, em que a velocidade é igual a zero. Notem o seguinte, olha só que interessante, ó. Esse meu sistema aqui, né, eu tenho, né, a velocidade máxima sempre que ele passa pelo zero. E a amplitude, ela sempre vai diminuindo ao longo do tempo, por causa do coeficiente de amortecimento. Se nós fôssemos analisar que quando o tempo tendesse ao infinito, tanto a posição seria zero, quanto a velocidade também seria zero com o passar do tempo, ok? Então, este é o comportamento das minhas variáveis em relação ao tempo. E em relação ao espaço de estado, só lembrando para vocês que neste caso aqui o meu espaço de estado, ele é bidimensional, em que um eixo é posição e o outro eixo é velocidade. Então notem, ó, que ele parte de uma posição aqui de 10, ok? Ó, essa posição aqui vale 10 e a velocidade inicial dele vale 0. Aí ele vem, né, passa pela posição 0 com uma velocidade máxima, neste caso aqui, né, em módulo, né, aqui próximo aqui de 15, e chega na velocidade mínima, aqui neste ponto, ó, em uma posição próximo de menos 10. Notem que a amplitude é menor do que a amplitude que ele partiu. E a próxima amplitude também vai ser menor. Então ele vai seguindo sempre isso. Quando ele passa na posição 0, a velocidade é sempre maior naquele ponto comparado em relação à sua trajetória. Tá, ok? Lógico que a velocidade máxima em relação à velocidade máxima anterior, ela também vai diminuindo porque existe um coeficiente de amortecimento. Mas notem que este gráfico aqui, né, neste plano, ele me dá o comportamento do meu sistema, tá ok? Este daqui é o gráfico das minhas duas variáveis de estados, né? Este é o estado do meu sistema que ele está mostrando ao longo desta interação, ok? Então, este é o espaço de estados e esta linha deste gráfico aqui vai descrevendo a mudança de estado do meu sistema. Em cada ponto que eu pego aqui, ele tem uma posição e uma velocidade correspondente, ok? Então, este é o gráfico aqui que representa o espaço de estados do nosso sistema. Como eu falei para vocês, né, esse sistema massa-mola aqui, ele tem um amortecimento. Isso significa o quê? Que o lugar das raízes dele jamais vai passar pelo eixo imaginário. Tá? Ele nunca vai sustentar aquela oscilação permanentemente. A oscilação vai tender para zero e logo nós conseguimos ver que, né, os polos, né, do meu sistema realmente não vão passar ali em cima do eixo imaginário. Okay? É uma forma da gente compreender o que está acontecendo com o nosso sistema. Tá?